Denise Frossard foi juíza, advogada, professora e política. Ela se tornou conhecida por ser a juíza que mandou 14 nomes da alta cúpula do Jogo do Bicho para a cadeia no ano de 1993. Em uma época em que prender um banqueiro parecia uma tarefa quase impossível, Frossard deu a sentença que condenou os principais banqueiros cariocas a 6 anos de reclusão. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai falar da Denise Frossard, uma mulher que é investida da justiça como juíza, julgou e condenou vários bicheiros que ninguém havia achado que seriam condenados algum dia na vida. Uma baita de uma investida, e a gente vai estudar como ela fez isso agora, estudando, claro, a vida dela e este momento, que é o momento de maior fama dela, tá certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Edu, roda a vinheta. Galera, o Dia das Mães tá aí, e se você quiser agradar sua mãe ou a mãe de seus filhos, é sem erro. Segue meu conselho e vai de Insider. Como todos aqui sabem, estão cansados de saber, eu sou fã das roupas da Insider, e é lógico que alguém especial como minha mãe merece um presente especial da Insider. E quer saber, rapaziada? O presente que eu dei pra ela, ela pirou, velho. Tá até recomendando pras amigas dela, a velha tá contentíssima. A Insider, galera, ela facilitou o processo de escolha com uma aba no site chamado Presente para as Mães. Ela tem uma seleção de peças especiais para sua mãe ou para a mãe de seus filhos se sentir especial. A sensação de conforto dessas roupas é outro nível, não tem comparação. Não precisa passar porque ela desamassa no próprio corpo, tem regulação térmica, ajuda na retenção de suor e de odores indesejáveis. Eu não quero saber de outra roupa e tenho certeza que sua mãe ou sua mina vai se tornar fã dessa marca também. Entra no site da Insider e usa o nosso cupom ICONOGRAFIA12. Você ganha 12% de desconto em cima do valor dos produtos que estão no carrinho. Se você pegar um dos kits, inclusive, seu desconto é ainda maior, porque no kit as peças já estão mais baratas. Papo dado, entra lá no site, escolhe um presente para sua mãe, aplica o cupom ICONOGRAFIA12 para deixar sua querida vestida com conforto e muita tecnologia. Galera, Denise Frossard nasceu em Carangola, Minas Gerais, em 6 de outubro do ano de 1950. Na adolescência, ela perdeu a mãe, que tirou a própria vida fazendo uso de um revólver de caça que pertencia ao pai de Denise. Denise Frossard formou-se em Direito pela PUC do Rio de Janeiro no ano de 1976. Entre os anos de 1984 e 1998, ela atuou como juíza de direito no Rio de Janeiro. E foi como juíza que o seu nome se tornou conhecido, porque ela esteve à frente de uma decisão judicial que marcou para sempre a sua história, a história do Rio de Janeiro e a história dos bicheiros que atuavam no Rio. Em 1993, a Denise Frossard condenou 14 conhecidos bicheiros cariocas, o que foi um feito inédito até aquele momento. Os contraventores e membros do crime organizado eram considerados intocáveis até ali. Muito poderosos, como a gente já contou a história de vários deles aqui, e influentes também, ninguém imaginava que os chefões do Jogo do Bicho pudessem ir para a cadeia. Inclusive eles não acreditavam nisso, tá? Tiravam sarro. A partir da denúncia montada pelo então Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro na época, Antônio Carlos Biscaia, os 14 maiores bicheiros do Brasil foram condenados por Denise Frossard e eles receberam, 6 anos de prisão por formação de quadrilha. Num adendo aqui para colocar um destaque pro Biscaia também, que foi um cara bastante corajoso por ter oferecido a denúncia. Essa decisão foi um duro golpe na alta cúpula do Jogo do Bicho, que até aquele momento gozava de seus privilégios e ostentava poder, se exibindo como patronos do carnaval e dirigentes de time de futebol sem ninguém ao menos perturbá-los. Ao relembrar do julgamento, o Biscaia, que era o procurador responsável pela denúncia, disse que os bicheiros entraram no tribunal certos da impunidade, mas Denise Frossard impôs a sua autoridade e exigiu que eles tivessem postura durante o julgamento. Eles ficavam tirando sarro, perguntavam: o senhor é contraventor? Eu não, eu sou jogador de futebol, eu sou dono de clube e tal, dava risada, porque simplesmente eles achavam que não seriam presos. Durante 5 horas, Denise Frossard leu a sentença de 100
126 páginas e ao final declarou que os réus tinham sido condenados. Cara, eu tenho uma vontade de conversar com a Denise Frossard. Se alguém conhecer ela ou tiver o contato dela, fala pra ela aí fazer uma live com a gente, vir conversar com a gente sobre essa história aí. Bom, como a contravenção não é crime no nosso país, tá, pessoal? Pra condenar os chefões do bicho e fazer com que eles pegassem cana, fossem presos mesmo, a promotoria se baseou na tese de formação de quadrilha ou bando armado. Além disso, os promotores e o procurador apresentaram denúncias com provas de que os banqueiros estavam envolvidos em extorsões e execuções que simplesmente não eram investigadas. Esse negócio de execuções ligadas a contraventores que não são investigados no Rio de Janeiro é antiga, viu, galera? Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu provar que os réus, os banqueiros do bicho, né, se reuniam com frequência para organizar os seus negócios dentro da reunião da cúpula, né, porque eles faziam parte de uma cúpula. Em suas defesas, os banqueiros do jogo do bicho disseram que estavam afastados há pelo menos 10 anos desse tipo de atividade, tá? E que a maioria das atividades dele eram atividades de empresários comuns. Os promotores, então, apresentaram certidões de imóveis que comprovavam que os bicheiros eram proprietários de locais onde o jogo do bicho acontecia indiscriminadamente. Inclusive, os sorteios do jogo do bicho ocorriam nos lugares que os caras eram donos. Além disso, foi apresentada a lista de integrantes da Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, que comprovava a formação de quadrilha, pois os principais banqueiros do jogo do bicho faziam parte dessa liga. E por mais que a liga fosse legalizada, eles faziam reuniões que não eram legalizadas para decidir outras coisas. Para ter acesso a essas informações, os promotores e procuradores contaram com o depoimento de um contador do Castor de Andrade, que procurou o Ministério Público do Rio de Janeiro porque tinha sido ameaçado por membros da cúpula do jogo do bicho, né? E aí eram policiais que trabalhavam para os membros da cúpula do jogo do bicho que queria fazer o serviço como sempre foi. Bom, esse cara forneceu detalhes das operações dos banqueiros, falou sobre onde encontrar listas com os nomes de todos os beneficiários do jogo do bicho e outras provas que foram cruciais para a condenação. Imagine que tinha gente muito poderosa nessa lista com certos codinomes que, enfim, entregavam que era a pessoa, mas era difícil de provar. E uma época que não havia ainda o programa de proteção à testemunha, o delator contou com a proteção da polícia militar, tá? Que era, nas horas vagas, muitos dos policiais militares eram seguranças dos próprios bicheiros. Carlos Antônio Biscaia chegou a ceder o seu carro para tirar esse contador do Castor de Andrade de dentro do Rio de Janeiro, porque o cara, enfim, já estava sentenciado. Com as provas reunidas e uma sentença muito bem articulada, Denise Frossard condenou então os principais banqueiros do Rio de Janeiro. Olha quem foi condenado, olha o time que foi condenado pelo Denise Frossard. Castor de Andrade, tá? Conhecido como Dr. Castor. O Ailton Guimarães Jorge, que é conhecido como Capitão Guimarães. O Anísio Abraão Davi, né? Conhecido como Anísio. O Raul Correia de Melo, Raul Capitão. Luiz Pacheco Drummond, o Luizinho, né? Luizinho Drummond. Valdomiro Paz Garcia, o Miro. Antônio Petros Calil, conhecido como Turcão. Carlos Teixeira Martins, o Carlinhos Maracanã. José Petros, conhecido como Zinho, irmão do Turcão. José Caruso Escafura, conhecido como Peruinha. Haroldo Rodrigues Nunes, o Haroldo Sans Pena. Emil Pinheiro. Paulo Roberto de Andrade, Paulinho de Andrade, filho do Castor de Andrade. E o Valdemir Paz Garcia, conhecido como Maninho. Maninho foi o que mais ficou preso. A gente já contou a história de vários deles aqui, vocês podem conferir depois em nossos vídeos. A gente contou também como é que foi a vida dos caras dentro da prisão, como é que eles subverteram a ordem da prisão, fazendo churrasco, montando apartamento, quartos que pareciam quartos de motéis caros, tá? Tem um vídeo disso daí, eu vou pedir para deixar no card também. Bom, os bicheiros ficaram entre 1 e 2 anos presos. Depois de cumprir parte da pena, foram beneficiados pelo STF. Quem ficou um pouco mais foi o Maninho, com a redução de pena de 6 meses e 3 anos. O STF, ele acabou reduzindo a pena dos caras. Nas instâncias superiores, esses caras eles conseguem, eles têm advogados bons, eles conseguem bons benefícios lá, né? Durante o período em que eles estiveram presos, os chefões do jogo do bicho aproveitaram todas as regalias que o dinheiro e poder eram capazes de comprar no Rio de Janeiro, em que honestidade e desonestidade caminhavam juntos. Depois de passarem um curto período no presídio Ari Franco, em Água Santa, os bicheiros que tinham curso superior foram transferidos para uma cadeia improvisada na sede da Polinter e para o Instituto Penal Vieira Ferreira Neto.
E assim, galera, tava todo mundo bom no fórum, né? Na audiência, todo mundo bom, tirando sarro, dando risada, comendo paçoquinha, pé de moleque. A hora que foi preso, todo mundo ficou doente, viu? Todo mundo foi pra cadeira de roda, todo mundo pediu prisão especial, prisão domiciliar, assim mesmo. Ali, nesse outro presídio que eles foram enviados, eles mandaram reformar celas, onde ficaram presos e tiveram muitas regalias. Castor de Andrade, por exemplo, gastou o equivalente a um apartamento de 2 quartos em Ipanema para reestruturar a Polinter. Inclusive, não só o quarto dele, tá? A cela dele. Ele bancou a reforma dos elevadores, mandou trocar lâmpadas, consertou bomba d'água, contratou empresa para dedetizar o ambiente, comprou máquina de café, ar-condicionado, geladeira e camas confortáveis até pra gente tirar o plantão lá e conseguir dormir bonitinho. Além disso, as visitas eram liberadas e amigos e parentes dos bicheiros passavam as tardes com eles, fazendo a maior festa junto com os chefões encarcerados. Teve bicheiro que liberou a cantina para que os outros presos conseguissem comprar pão com mortadela, refrigerante e tudo. Como se vê, apesar da decisão inédita da juíza Denise Frossard de condenar os principais nomes da cúpula do jogo do bicho carioca, eles continuaram ocupando posições de muito poder e levaram isso para dentro da prisão, claro, né? Não é porque eles foram presos que deixaram de ter dinheiro e deixaram de ter poder. Ao falar sobre a prisão desses banqueiros, Denise Frossard afirma que, em 1993, o jogo do bicho era aceito socialmente. As pessoas desconheciam o que havia por trás dessa contravenção, as inúmeras execuções relacionadas aos contraventores. Com a prisão desses chefões, um pouco do submundo do bicho veio à tona, mas eles continuaram gozando de muito poder e muito prestígio com a população em geral. A prisão durou pouco tempo e quando saíram, seguiram nos seus negócios, que depois foram passados por seus descendentes e foram, enfim, se rebuscando, viraram maquininhas caça-níquel, jogo legal e tal. Denise Frossard fez história mostrar que era possível prender um banqueiro do jogo do bicho em pleno Rio de Janeiro, mas acabar com esse esquema tão lucrativo era algo que era muito difícil de fazer, de acontecer, tanto que não aconteceu até hoje. Em 1998, Denise Frossard aposentou-se do judiciário e passou a disputar cargos políticos eletivos. Em 1998, ela saiu candidata a senadora, mas ficou em 4º lugar na votação geral ali no estado do Rio de Janeiro. Bom, em 2002, Denise Frossard foi eleita deputada federal, sendo a mais votada daquele ano no estado do Rio. Em 2006, ela disputou o governo do Rio de Janeiro, mas foi derrotada por Sérgio Cabral Filho, que depois pegou 400 anos de prisão. Depois disso, ela foi convidada para disputar outras eleições, mas acabou se recusando. Frossard teve atuações importantes como juíza e na política, mas até hoje o seu nome sempre é lembrado como a juíza que mandou prender 14 chefões da alta cúpula do jogo do bicho. Sabe que o juiz não manda prender, o juiz ele decide, faz a sentença e aí a polícia prende. Ao falar sobre essa prisão em entrevista à jornalista Ruth de Aquino, Denise Frossard lembra que os bicheiros eram blindados e que tecnicamente ela não tinha motivo para decretar a prisão deles porque se tratava de uma audiência mensal. Mas Frossard afirma, palavras dela, né, abre aspas, eles me deram motivo, intimidação à justiça, levaram suas seguranças armadas e celulares, ninguém tinha celular, mas eles tinham, e ficavam se comunicando o tempo todo. Foi a gota d'água. Tinha carro de bandido estacionado em vaga de juiz. O fórum estava cercado pelos seguranças armados, que nas horas de trabalho eram policiais fardados. Os contraventários estavam quase saindo e eu mandei todo mundo voltar. Eles olharam um para a cara do outro. Do próprio punho, para personalizar, lavrei o decreto de custódia e disse, levem, fecha aspas. Para Denise Frossard, depois dessa prisão, ficou claro para a sociedade que os bicheiros eram criminosos. As pessoas podiam até frequentar os camarotes de suas escolas de samba, mas sabiam que estavam junto com pessoas envolvidas no mundo do crime, não apenas da contravenção. Hoje, ela aproveita a aposentadoria viajando e escalando montanhas geladas, mas sabe do importante papel que aquele decreto de prisão representou naquele momento. Claro, para a história do Rio de Janeiro também. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajuda a gente no Apoia-se, no Pix. São 2 formas de você dar uma força para o nosso trabalho, para a gente manter tudo aqui, manter crescendo também. E poder falar desses assuntos de segurança pública, que são assuntos que muitas vezes têm restrição de monetização. Mas, tamo junto, fui, valeu, um abraço.